Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é o Rogério, conhecido também como o Xamã Pendragon. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você já conhece o canal, que bom ver você aqui novamente, cara. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Vamos jogar aqui, ó, o desafio de setembro, né? E aproveitar aí que o mês ainda não acabou. E eu vou finalizar isso aqui, pelo menos pelo menos um, né? Dentro do prazo. Eu vou jogar dentro do prazo, mas o vídeo vai sair depois, né? Que também já tá no talo aqui do mês. Eu só vou ter tempo para editar segunda. Setembro, um sistema minimalista. E o tema é espada e feitiçaria. E o que é que combina com sistema minimalista e espada e feitiçaria? O bom e velho Dark Fantasy. E falando em Dark Fantasy, não poderia ser outro, né? Shadow Lords Mini System. Então vamos lá, caras. Vamos de Shadow Lords. Eu já deixei pronto aqui uma fichazinha, né, para o personagem. Já deixei pronto algumas coisas. E então, o que você imagina quando a gente fala em Dark Fantasy? Falando em Dark Fantasy, além do RPG, eu digo assim, nas mídias, o que é que você lembra? A maioria vai dizer Berserker, né? Sim, Berserker é uma obra interessante, é uma obra muito boa. Mas também tem uma outra obra aqui interessante, caras. Elric de Melniboné. Pois é, caras. Então vamos jogar nesse cenário maravilhoso. O cenário do Elric. Então, como eu havia dito, eu já deixei algumas coisas prontas. Uma dessas coisas é a ficha do personagem. Nosso personagem é o Kalion. Ele é descendente da mesma linhagem do Elric. E essa história é o seguinte: eu vou seguir uma história que não é canônica, então vai ser tudo criado aqui justamente para a jogatina. E o nome do personagem é o Kalion, como eu já havia dito. Kalion é o último de Melniboné. Kalion, ele é um homem de aparência etérea e perturbadora que carrega a decadência de sua raça nas feições. Sua pele é extremamente pálida, quase translúcida, com um brilho frio que parece refletir a lua cheia. Seus cabelos são brancos e longos. Ele cai de maneira desordenada sobre os ombros. O cabelo dele está sempre esvoaçante, sempre em movimento, com qualquer vento, qualquer brisa, como se carregasse a essência das antigas tempestades de Melniboné. Seus olhos, como os de todos os de sua raça, são grandes e emoldurados por cílios brancos e espessos. As íris possuem uma cor estranha, um azul misturado com alguns tons vibrantes, que lhe dá um olhar penetrante e inquietante, capaz de ver até através de ilusões e mentiras. O Kalion, ele veste um manto negro simples, porém de tecido muito raro. Esse manto ele é preso por um cinto de metal prateado, ornamentado com símbolos arcanos de eras remotas de Melniboné. Suas botas são de couro de criaturas místicas, são o que deixa ele mais silencioso.
chegando até a ser confundido com um espectro na forma dele se movimentar. E, meus amigos, essa é a ficha do Kalion. Eu vos apresento aqui. Então, aqui a ficha. Essa ficha foi eu que desenhei, né, para as minhas jogatinas do Shadow Lord. O Kalion, por ele ser esguio, ele tem força zero. Pela questão dos passos espectrais, a forma dele se mover de forma bem sorrateira e silenciosa. Ele possui uma alta agilidade, então a agilidade dele é +2. Ele tem -1 em saúde. Isso é devido à sua natureza debilitada. Ele não é muito inteligente, mas ele é sábio. Então ele tem 0 de inteligência e +1 de sabedoria. E personalidade, ele tem +1 de personalidade. Seus pontos de vida, eu esqueci de colocar aqui, são 12 pontos de vida. Não, na verdade não é nem que eu esqueci. A verdade é que eu fiz no PC. Só que quando a gente passa aqui pro celular, ele não havia sincronizado. Eu tô usando o Obsidian e eu tô com um problema aqui para fazer a sincronização, mas enfim. Era só essa mudança mesmo aqui. A defesa dele é 12, que é 10 mais o bônus de agilidade. O HP dele também é 12. Deixa eu só conferir se está certo isso aqui. Progress Clocks. Enfim, tá aqui o primeiro relógio, é os pontos de vida do Kalion. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, acertei. Ainda bem que eu lembrei disso aqui, que era 12. Então, o Kalion, ele tem feitiçaria. O Kalion, ele tem feitiçaria, tradição e furtividade. Ele tem ataque duplo devido à sua alta agilidade. E ele tem combate. Ele possui uma espada curta que causa 2d6 de dano por corte e perfuração. E de início é tudo o que precisamos saber sobre a ficha do Kalion. Então vamos dar início a essa aventura. O Kalion, ele, por ser o último de Melniboné, ele foi em direção à sua terra natal. E nesse primeiro momento ele caminha sobre as ruínas de sua civilização em busca da espada que pode trazer sua raça de volta à glória. A famosa e poderosa Stormbringer. Aí quem conhece a história sabe do que é que a gente está falando, né? Essa espada, ela é muito poderosa, ela é perigosíssima. Há anos a Stormbringer foi perdida nas mãos de um ser que ele teme enfrentar, que é o Malakar, o Senhor das Sombras. E então, caminhando nas ruínas de Melniboné, o Kalion precisa passar por algumas cenas que a gente vai montar antes de chegar até o esconderijo de Malakar. Quantas cenas será necessário resolver? Uma cena só? Não, é pouco. Eu vou jogar de novo. Porque sim, porque eu quero. Duas cenas. Então, precisamos resolver duas cenas
nessa caminhada pela cidade de antes de chegar até o esconderijo. Então, caminhando pelas ruas arruinadas, nosso querido amigo Calion, nosso querido protagonista, ele se depara com algo. Um problema que ele precisa resolver antes de avançar. E esse problema é 6. Assassinos sombrios. Um culto devoto a Malaka, composto por assassinos silenciosos que possuem o poder de se fundir com as sombras. Eles emboscam suas vítimas com as lâminas envenenadas, sempre espreitando e esperando o momento certo para atacar. Então, o Calion, ele caminha pelas ruínas ali de Melniboné. Ele, como ele é uma criatura sorrateira, de passos bem silenciosos, meio que até confundido como um ser espectral, eu creio que ele não seja do tipo de que anda por aí distraído. Então eu creio que ele anda atento, ainda mais sabendo que ele está avançando em direção ao esconderijo de um ser do qual a raça dele teme, né? Que foi a usurpadora aí da Stormbringer. Então a minha pergunta é: ele nota a presença desses assassinos? Sim. 1, 2, 3, sim. 4, 5, 6, não. Não. E aqui está uma fichazinha que eu fiz dos assassinos sombrios. Aqui a miniatura dele. Aí tem a fichinha aqui, ó. Então esses assassinos, eles são mais sorrateiros ainda do que o Calion. Eles são mais discretos. Quantos assassinos estão engajados nessa emboscada? Então, mas antes de eu seguir, eu vou fazer isso aqui, ó. Esses assassinos são a primeira questão. Eles possuem 8 PV. Deixa eu anotar aqui. PV do Calion. Deixa eu anotar aqui. PV dos assassinos. E então a minha pergunta é: quantos assassinos estão emboscando o Calion? Somente 2. Justo. Vamos colocar aqui então aqui eu vou botar assassino 1. E aqui eu vou botar o assassino 2. Esses assassinos, eles possuem defesa 8. Defesa 12
e 8 PVs. Eles atacam com a adaga. E ele tem uma tabelinha aqui de habilidades. De 1 a 4 eles causam um ataque normal. No 5 é uma lâmina envenenada. E no 6 eles conseguem se fundir com as sombras. E aqui, fundir-se com as sombras dura 1d6 turno. E nesse estado ele sofre dano apenas com luz ou fogo. Eles conseguem sorrateiramente chegar até o Calion. E um deles salta das sombras em direção ao Calion, tentando dar uma estocada no Calion com as suas adagas cerimoniais. Então ele precisa tirar 12 ou mais para acertar o Calion. Vamos ver se ele consegue acertar o Calion. Caramba, ele acerta exatamente o valor necessário para desferir um golpe no Calion. A minha pergunta é: da tabela ali, qual foi o ataque? Fundir-se com as sombras. Então eu digo que não foi isso, porque assim, se ele saltou das sombras, não faz sentido ele saltar das sombras só para mostrar a posição dele e voltar de novo para as sombras. Então eu digo o seguinte: ele apenas fez um ataque simples, que ele causa 1d6 mais 1 de dano. Então vamos ver. 2 com mais 1, 3. Ele causa 3 de dano no Calion. O outro assassino, ele também vem do outro lado e tenta acertar o Calion. Tenta acertar o Calion com um golpe de adaga. Vamos ver se ele acerta. 7 não é o suficiente para acertar. Nisso que o Calion tomou a primeira estocada com a faca, ele tomou uma chuchada com a faca, né? Desse assassino aí. E ele já estava um pouco mais esperto, né? Ele sente que ele havia baixado a guarda demais. E no momento que o outro vem na direção dele, ele consegue se meio que deslizar assim pro lado e esquivar do golpe. E aí é o momento que ele aproveita. Ele pega com a sua espada, ele faz uma espécie de coreografia, uma dança, e ele vai tentar o ataque duplo. Vamos lá. O primeiro ataque, ele acerta. Ele tirou 10. Então digamos que quando esse segundo assassino veio na direção do Calion, o Calion esquiva para o lado. E no momento que ele tentou esquivar, ele já sacou a arma e tentou dar um golpe, mas foi algo muito rápido. Ele talvez tinha perdido o time, não conseguiu acertar, mas ele se reposiciona rapidamente e tenta desferir um outro golpe, aproveitando o movimento que ele havia feito. E vamos ver se ele acerta. Esse segundo golpe ele acerta. Esse segundo golpe, o Calion, ele consegue acertar. Então ele causa 2d6 mais 1 por causa do combate. Oito com mais 1, 9. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ficou devendo.
O Kalion, ele, no momento que ele se reposiciona, ele pega a espada e gira, conseguindo cortar esse assassino. Então restou apenas um. Esse outro assassino, ele vê as habilidades do Kalion e fica impressionado com o que ele viu. Ele vai continuar tentando atacar. Não, ele decide não atacar mais. Então já que ele decide não atacar mais o Kalion, o que é que ele faz? Então ele é um assassino, né? Eu não creio que ele vá se render. Então o que ele faz? Ele tenta fugir nas sombras. Sim. Então ele meio que abre uma espécie de portal e ele salta na direção das sombras. E ele foge. O Kalion deixa ele fugir. Ele imagina: não, eu não posso perder tempo com esses seres. O meu objetivo principal é o Malakar. Eu preciso administrar bem a minha energia e focar apenas no meu objetivo principal. Então ele segue caminhando nas ruas arruinadas de Melniboné. Após esse ataque dos assassinos, qual é o outro obstáculo que aparece? 4. Cara, é o Guardião de Obsidiana. O Guardião Obsidiana, ele é um golem gigantesco feito de rocha negra viva. Esse Guardião Obsidiana, ele é encarregado de proteger o caminho até o esconderijo de Malakar. E faz sentido ele aparecer, já que é o último desafio aí nas ruínas de Melniboné. Ele é praticamente indestrutível, a não ser por uma fraqueza oculta e seu núcleo de energia. Então, esse é o Guardião Obsidiana, um golem imenso de rocha escura. Ele possui 25 PVs, 16 de defesa e ele ataca com seus punhos de obsidiana. 25 PV, vai ser um desafio em tanto. Vamos mudar aqui e botar o PV dele. Aqui já foi vencido. Aqui eu finalizei. Vamos ver, 25 PV. Vou botar o nome dele de Obsidiano. A gente já sabe que é ele ali. Então, uma criatura dessa não tem nem como passar despercebida, tanto pelo tamanho quanto pela imponência dessa criatura. Talvez esse núcleo aqui no peito dele seja algo que fique pulsando energia. Vamos lá, né, jogar a iniciativa e ver. O Kalion vê essa criatura. Jogar a iniciativa talvez não seja uma boa ideia. Kalion. Então o Kalion, ele julga que talvez não seja a melhor ideia utilizar de um combate aí nesse momento. Então ele pensa em usar uma magia. E essa magia, talvez ele vai jogar uma teia mágica para tentar laçar
esse golem, deixa ele imobilizado, pois é uma criatura perigosa. Ele está sozinho, o Kalion está sozinho, então ele precisa guardar energia para quando encontrar o Malacar. E é isso que ele faz, ele se concentra, ele respira fundo, com a ponta dos seus dedos ele desenha alguns símbolos arcanos no ar, e de lá do fundo de sua garganta ele puxa algo, uma espécie de uma gosma, uma massa, e ele dá uma cusparada na direção do Golan. E essa cusparada ela começa a se expandir e vira como se fosse uma rede de teias mágicas que vai na direção do Golan, impedindo que ele se movimente. Isso vai possibilitar o Kalion fugir, mas vamos ver se realmente o Kalion consegue fazer isso. São 3d6, a dificuldade é 13. Então, tem mais uma coisa, né? A dificuldade é 13. O Kalion tem feitiçaria, então 3d6 mais 1. Ele tem sabedoria mais 1, então 3d6 mais 2. Vamos lá. 3d6 mais 2 para o Kalion acertar. E foi por pouco, viu, Kalion? Quase que você iria para Goiás. Brincadeira, né? Não chegaria a ser tanto. Mas então, é justamente o que eu disse. Ele dá essa cusparada pegajosa e se transforma em uma teia, prendendo o Golan. E o Golan ele vai tentar escapar. Como ele tirou 13, o Golan tem que tirar 13 também para conseguir se desvencilhar dessa... Não. Engano meu. É por 1d6. Eu não me lembro, cara. Que vacilo. Deixa eu ver aqui no manual. Teia mágica. Cria uma área pegajosa com 1d6 metros de diâmetro. Então vamos ver qual o diâmetro da área que foi afetada. 2 metros. 2 metros, então é o suficiente. Digamos que precisaria de 2 rodadas, de 2 ações do Golan, para ele conseguir sair dessa área. Então ele perde uma ação. Deixa eu tirar aqui os PVs do Kalion, né? O Kalion ele perde 2 PV por conjurar essa magia. Então ele tinha 10, agora ele está com 8. Isso pode ser perigoso na hora de enfrentar o Malacar. Então, como havia dito, como o Golem precisaria de 2 ações, nessa primeira ação ele consegue se mover 1 metro. Com isso, Kalion aproveita, faz o contorno ao redor assim do Golan, da área ali de teia, e ele segue direto. Ele consegue passar pelas ruínas, chegando até o esconderijo de Malacar. E a minha pergunta é simples: quantos desafios ele precisa resolver para chegar até o trono de Malacar? 4. Ele precisa resolver 4 desafios. Certo. Então, o primeiro desafio é
4. E qual o tamanho da surpresa de Kalion ao perceber que, ao se livrar do guardião obsidiano lá do lado de fora, justamente na entrada do esconderijo de Malakar existem algumas esculturas imponentes de criaturas horrendas que ela ganha vida logo após o Kalion adentrar no esconderijo. Essas estátuas de pedra, elas são incrivelmente resistentes e obedecem única e exclusivamente ao Malakar, pois foi ele quem as criou. E essas são as estátuas. E eu pergunto, oráculo, quantas estátuas aparecem aí? Quantas estátuas estão fazendo a guarda da entrada do esconderijo? Opa, somente uma. Isso é bom. Essas estátuas, elas possuem 16 pontos de vida e 15 de defesa. Vamos jogar aqui a iniciativa, pois logo no momento que ele adentra, ele consegue ver essa criatura. Ela não é uma criatura do qual conseguiria se esgueirar ou se esconder facilmente. E o Malakar, ele sabe que o Kalion está indo em busca da Stormbringer. Até porque o Kalion entrou nos domínios aí do Malakar. E possa ser que o Malakar tenha algum vínculo com as sombras que muito provavelmente já alertou ao Malakar referente ao invasor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o D6, o número maior ganha. Vou jogar primeiro por Kalion. Vamos ver. 3 e a estátua 3 também. Vamos jogar de novo. 2 para o Kalion e 5 para a estátua. Então digamos que no momento que o Kalion entra no esconderijo, ele é recebido justamente com um ataque dessa criatura. Vamos ver se ela acerta. 13 é o suficiente para acertar. E agora eu jogo um D6 para saber qual foi o ataque que a criatura fez. Foi o 3. O 3 é algo diferenciado? Não, é o ataque base. Então, no momento que o Kalion entra no esconderijo de Malakar, ele vê essa estátua vindo correndo na direção dele com uma enorme lança de pedra e dá uma estocada no peito de Kalion, causando 2d6 pontos de dano. Será que é o fim do nosso guerreiro? Oito pontos de vida. Kalion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nesse momento a criatura consegue cravar a lança no peito de Kalion. Ela levanta a lança, sacudindo o corpo de Kalion como se fosse um troféu, sendo que essas criaturas são apenas extensão do poder sombrio
e devastador de Malacar. É como se fosse parte do Malacar ali, comemorando a derrota de Calion, o último da raça de Melniboné, o último da linhagem de Elric. E então, em meio àqueles corredores sombrios, uma gargalhada sinistra pode ser escutada reverberando por aquelas paredes e seguindo em direção às ruínas da cidadela de Melniboné. Malacar, ele brandindo a Stormbringer, faz com que uma poderosa aura sombria vibre em todo o território do seu esconderijo. Um vento gélido ao redor de Malacar assovia, enquanto a escuridão, cada vez mais crescente, vai engolindo o que um dia foi Melniboné. E é com esse triste final que eu me despeço de vocês, meus amigos. O triste fim de Calion, o último da linhagem de Elric. Se você curtiu, não esquece de compartilhar, clica aí no gostei, se inscreve no canal para dar uma força. Críticas e sugestões construtivas são sempre bem-vindos. Fui, galera, até a próxima, valeu!